Gravando. Boa noite a todos. Em nome da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Abrace, eu dou a boa-vinda a todos os presentes, em especial ao nosso palestrante, Dr. Vinícius de Meldal Benites, médico neurocirurgião, que hoje, no programa Assuntos Acadêmicos, irá conversar com a gente sobre os problemas de coluna. Muito boa noite, doutor Vinícius. Antes de lhe passar a palavra, eu quero registrar aqui a presença do nosso presidente da Abrace, comendador Samir Shelala, e de nossa diretora da Secretaria-Geral, Val Shelala. Sejam todos bem-vindos. Também quero deixar registrada aqui a presença do advogado Marcos Eduardo Viveiro, do advogado, músico Alexandre Pereira, da advogada e contadora Daniele Isis Santos Rico Favari, de Daniela dos Santos Pires, advogada, odontóloga, né? E advogada, porém ela exerce mais a odontologia, né? Rosilaine Aparecida da Silva, e por enquanto são essas pessoas que estão em nossa sala. Gostaria também de alertar a todos que esta live ela está sendo gravada e será depois disponibilizada no canal oficial da Abrace no YouTube, né? Então, posteriormente, nós passaremos o link desta live para aqueles que eventualmente quiserem recordar alguma coisa do que aqui for falado, ou assistir o que não conseguiu assistir, estará disponível lá no nosso canal oficial do YouTube, e que é o nosso arquivo, os nossos anais da posteridade, para a posteridade dos trabalhos desenvolvidos pela Abrace. Antes de iniciar a apresentação do Dr. Vinícius, eu vou abrir aqui o microfone para que o nosso presidente dê as boas-vindas a todos e, em seguida, nós começamos aí nossa apresentação. Comendador Samir Shelala, a palavra é sua. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer o Dr. Vinícius Benites por ter aceito o nosso convite, agradecer ao José Vladimir por sempre ter essa condução das lives impecáveis como você tem feito. Meu agradecimento também. E desejar uma boa live para todos. Um assunto muito interessante, com certeza será um sucesso. Mais uma vez, obrigado. E daqui a pouco voltamos a conversar. Muito obrigado, comendador. Nossa diretora, que quer dar uma palavrinha? Boa noite a todos. Com certeza uma live enriquecedora. E parabéns ao Dr. Vinícius, que muito nos alegra aí com a sua presença nessa live de hoje. E Vladimir, um abraço. Obrigada aí pela parceria e estamos juntos sempre. Muito obrigado, Val. Muito bem, Dr. Vinícius, eu já vou começar essa live aqui apertando um pouquinho esse jovem médico que tem uma cara de bebê, né? Que idade você tem, Vinícius? 39. 39 anos. Também, você anda, por exercer a medicina com constância, você anda dormindo assim no éter ou em algum produto médico que rejuvenesce a pele, não? Isso é interessante, porque quando eu me formei, obviamente com cara de mais novo ainda, é uma coisa ruim para quem tem cara de muito jovem, porque às vezes você não passa a confiança para as pessoas, né? A pessoa não sente confiança por achar que você é muito novo, e às vezes por achar que você é mais novo ainda do que você é. Mas depois aí dos meus 34, 35 anos, né, uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a perceber já uma mudança de postura até das pessoas, porque aí, entre outras questões, então, as pessoas vão se adaptando. Mas acho que isso aí é uma questão totalmente genética, né? Mas é interessante. É que óbvio que hoje a sua fama o precede, né? Então, com certeza, o rosto jovial,
né, já não tira tanto a confiança que às vezes as pessoas depositam em função aí de uma idade um pouco mais avançada. Mas seja muito bem-vindo. Uma certa frequência que é interessante, né? Às vezes a pessoa chega, ela não me conhece por ter me visto na foto na internet ou etc., mas ela conhece o meu nome. E aí ela chega no consultório, ela fala assim: nossa, doutor, já escutei muito falar de você, mas achei que fosse um médico um pouco mais velho. Apenas para trocar amenidades, algum tempo atrás, ainda quando eu não usava barba e não tinha os cabelos tão esbranquiçados, eu sempre me fazia acompanhar das minhas audiências por um estagiário que foi um aluno meu e que era de uma idade bem avançada. E era comum também os juízes passarem a palavra para eles e não para mim, né? Porque achava que por ele ser bem mais velho, né, ele seria o advogado e eu o assessor, o assistente ou mesmo o estagiário. E quando eu brincava, eu falava, não, esse é o meu estagiário, aí acabava virando uma piada, uma quebra de gelo nas nossas audiências, que às vezes eram sisudas demais, né? Mas muito bem, Vinícius. E me diz uma coisa, você se formou por onde? Eu formei em 2004 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e logo em seguida eu servi 1 ano na Marinha do Brasil como médico militar e depois já iniciei a minha residência médica em neurocirurgia na Escola Paulista de Medicina. Né? Foram 5 anos de residência médica, eu terminei em janeiro de 2011. Continuo na Escola Paulista de Medicina desde então, porque logo nesse ínterim eu fui para a Alemanha, fiz a minha especialização em cirurgia da coluna e depois a gente formou um grupo de cirurgia da coluna dentro da Escola Paulista de Medicina, que é onde eu estou inserido até hoje. Então eu tenho atividades dentro da universidade, atividades acadêmicas, atividades de pesquisa e atividades também de atendimento ao público, né? Então a gente tem uma série de atividades aí de ensino também. Então eu dou aulas para o 4º ano de medicina da faculdade da Universidade Federal do Estado de São Paulo e dou aula também para os residentes, né? Que são os jovens médicos que estão cursando a neurocirurgia depois do término da faculdade. Então tem essas atividades acadêmicas e de ensino junto. E quando falamos em neurocirurgia, nós estamos nos referindo apenas à coluna vertebral ou não? Na neurocirurgia é uma especialidade muito ampla e é uma especialidade que é a mais longa das especialidades médicas. Então, nenhuma especialidade é tão longa quanto a neurocirurgia. São 5 anos de residência direto, né? Você entra praticamente numa nova faculdade. Então, o sujeito faz 6 anos de medicina e depois mais 5 anos de neurocirurgia. E a partir disso ainda, dentro da neurocirurgia, a gente tem uma série de subespecialidades. Essas subespecialidades não é que elas sejam obrigatórias, e claro que não o são, mas a depender do que você deseja para a tua carreira, você pode desenvolver uma dessas especialidades a mais. Um médico neurocirurgião que queira fazer uma neurocirurgia geral, que vá para uma cidade menor, trabalhar numa cidade menor, por exemplo, esse médico ele não tem necessidade de ser especialista numa determinada área. Ele tem que ser um médico neurocirurgião mais geral. Aqui em São Paulo, como eu trato de uma doença específica, de um grupo de doenças específicas, que são as doenças da coluna, eu me especializei em doenças da coluna. Então, eu não trato doenças do crânio, eu só trato doenças da coluna. Mas dentro da neurocirurgia, a gente tem neurocirurgia pediátrica, neurocirurgia vascular, que trata dos aneurismas, neurocirurgia de tumores, neurocirurgia de nervos periféricos, e neurocirurgia de coluna e neurocirurgia funcional, que trata de doenças como doença de Parkinson, epilepsia e outras doenças funcionais dessa natureza, né? Então a gente tem diversos grupos dentro diversas subespecialidades dentro da grande área da neurocirurgia. E o que é que foi que fez com que você optasse pela área específica da coluna? Sim. Bem, eu já começo de antes, quando eu entrei na faculdade com a intenção de ser neurocirurgião, isso já era uma coisa
pré-estabelecida na minha cabeça, eu não sei isso exatamente de onde surgiu, mas eu já entrei na faculdade com essa ambição de ser neurocirurgião. E dediquei toda a minha carreira de estudante para a neurocirurgia. Então, quando chegou a prova da residência, eu já há muitos anos havia determinado que faria neurocirurgia. E aí, ao iniciar a neurocirurgia, eu tive contato com todas essas áreas, essas grandes áreas que eu acabei de citar, e a cirurgia de coluna foi a área que mais me chamou a atenção. Então, eu resolvi me dedicar um pouco mais para essa área. E nesse momento, eu comecei a buscar serviços fora do país que exerciam uma cirurgia de coluna de excelência. Quem eram os grandes mestres aí da cirurgia de coluna no mundo? E foi quando eu não tive dúvida que realmente era a carreira que eu queria seguir. E aí, a partir do meu 4º ano de residência médica, né, que é o penúltimo ano, junto com o 5º ano, que é o último ano, eu me dediquei bastante, né, à neurocirurgia de coluna, né? Então, isso foi mais ou menos o entendimento. Então, o que me definiu foi, a partir do 3º ano da residência, mais por uma afinidade realmente da especialidade. E o que é que leva as pessoas a terem problemas de coluna? Aliás, antes de responder essa pergunta, hoje, qual é a estatística, em termos de população mundial, que sofrem dos males da coluna? Então, as organizações internacionais, elas atribuem que de 80% a 90% da população mundial apresenta ou apresentará dor de coluna em alguma fase da vida, seja na infância, seja na idade adulta ou seja na velhice. Então, praticamente aí 9 em cada 10 pessoas no mundo vão se deparar com dores nas costas, seja uma dor na coluna cervical, seja uma dor na coluna lombar, que é mais frequente. Então, das dores do ser humano, da busca do ser humano por consultas médicas, a dor de cabeça e a dor nas costas são as principais. E, interessantemente, essas dois tipos de dores são tratadas pelo neurocirurgião, né? Interessante isso. E a incidência dessas dores de coluna, apesar de você ter dito que acontece desde a infância até a velhice, aonde ela mais se situa? Em que fase de idade ela fica situada? Então, as dores de coluna, exclusivamente as dores de coluna, elas tendem a surgir mais à medida que a idade avança. Esse é o mais comum. Porém, uma coisa tem que ficar bem determinado, que as pessoas elas possuem uma carga genética que irão predispor essas pessoas a terem doenças da coluna mais tardiamente ou não. Por isso que não é incomum a gente encontrar pessoas aí a partir dos 30 anos já com problemas de coluna. Aí você pergunta, por que uma pessoa, um sujeito com 30 anos, né, no auge da idade, vai desenvolver uma dor nas costas? Qual que é o motivo? Ou por que um outro sujeito de 32 anos desenvolve uma hérnia de disco? Então, a questão genética individual, ela é o fator ou até o final da vida praticamente sem ter dores, sem ter enfrentado isso. Se você tiver uma genética que te predisponha, pelo contrário, você mais precocemente na sua vida pode apresentar dores na região das costas. Então, o fator preponderante é o fator genético, individual. Aí a gente tem fatores que são fatores associados, ou fatores desencadeantes. Os fatores desencadeantes, a gente pode colocar em diversos grupos. Eu ressalto que só tem basicamente uma coisa que a gente pode fazer por nós mesmos, que é a atividade física de fortalecimento. A única coisa que a gente pode fazer para proteger a nossa coluna, para melhorar a saúde da nossa coluna e a qualidade de vida, é basicamente a atividade de fortalecimento. Dentre as atividades de fortalecimento, eu recomendo basicamente 2. O Pilates ou a musculação, que devem ser feitas no mínimo 3 vezes na semana. Então, se a gente pensar na questão genética e pensar na questão da atividade física, a gente já fecha 2 pilares importantes.
E o terceiro são fatores aí que podem desencadear, né? Então, o tabagismo, né? O cigarro é ruim, porque o cigarro ele diminui a vascularização de uma série de regiões, inclusive da região dos discos intervertebrais da coluna, né? O peso, excesso de peso também pode ter alguma influência, não tanta influência como a maioria das pessoas gosta de colocar. Não fosse isso, todo indivíduo obeso teria dor e todo indivíduo magro, né, não teria dor. E isso está longe de ser uma verdade. Então, eu escuto isso de leigos e pior, eu escuto isso de muitos médicos ainda hoje, que gostam de atribuir, quando o paciente procura esses médicos, a uma causa única. Não existe causa única. A causa é sempre multifatorial, sendo que o processo genético é o principal. Então, o peso ele é totalmente secundário. Eu vou dar um exemplo, Vladimir, que as pessoas vão gostar de saber, de ter essa ideia. Isso eu tenho no meu consultório. O número que eu vou falar não é um número de mentira, é um número real. Tenho mais de uma centena de pacientes pós-cirurgia bariátrica que não tinham dores nas costas. E depois que eles fazem a cirurgia bariátrica, aí eles começam a ter dores nas costas. Perdem 50, 60, 70 quilos e aí passam a ter dores nas costas. Aí vem a pergunta, por que uma pessoa que era obesa, que tinha seus 160, 170 quilos, ela não tinha dor nas costas e depois ela perde 70, 80 quilos e passa a ter dores? Qual que é a explicação lógica para isso, né? Dentro daquela ideia que eu acabei de citar, de pessoas que atribuem ao processo do peso as dores nas costas, não teria nenhuma lógica, mas realmente não é isso. Lembra que eu falei, o principal pilar é o genético. O segundo principal pilar, que é o que a gente pode fazer por nós mesmos, é justamente a atividade física de fortalecimento. Todo indivíduo que é muito gordo, ele tem que ter massa muscular. Se ele não tiver massa muscular, ele não consegue se levantar da cama, ele não consegue se manter em pé. Então, ele tem uma boa massa muscular. Então, de uma certa forma, ele consegue dar estrutura na coluna dele. À medida que ele perde peso por falta de ingesta, seja por uma cirurgia bariátrica, seja por uma dieta muito radical, a primeira coisa que se perde não é a gordura, ao que muitos podem pensar. A primeira coisa que se perde é o glicogênio muscular. Você tem uma consumpção do glicogênio muscular. Então, seu músculo vai ser consumido. Depois, secundariamente, você vai entrar no processo de lipólise, que é a formação da quebra da gordura para você transformar ela em energia. Então, ela é secundária no processo. A gordura, ela é uma reserva mais difícil do organismo acessar. E o músculo é uma reserva mais rápida, mais fácil dele acessar, quando ele precisa de energia. Então, ele vai primeiro no músculo, consome o músculo, e depois ele vai na gordura. Então, a pessoa começa a perder peso inicialmente pela perda de massa muscular, massa magra. E aí ela desestrutura essa coluna, ela faz uma atrofia muscular e desestrutura a coluna. E aí chega o indivíduo com seus 80 quilos pós-bariátrica com dores nas costas, porque perdeu peso sem fazer atividade física. Então, esses detalhes aí eu acho que vale muito a pena chamar a atenção de quem está escutando, para não ficar com essas falsas ideias na cabeça. Então, é uma mensagem básica. Atividade física de fortalecimento deve ser recomendado para 100% das pessoas. Todo mundo deve fazer isso, né? Seja um pilates, seja uma musculação, seja alguma outra atividade que fortaleça. Atividades aeróbicas, uma caminhada, natação, bicicleta, corrida, são atividades que não interferem tanto na mecânica da coluna, não ajudam e não atrapalham. Elas são boas para a questão cardiovascular, mas para a coluna especificamente, para a proteção da saúde da coluna, para a proteção das articulações e para a qualidade de vida ser boa na velhice, o fortalecimento muscular, ter músculo, é muito importante, porque ele segura não só a massa muscular, mas também a massa óssea. Tá? Então, esses são pontos aí que eu gostaria de deixar com uma atenção um pouquinho maior, Vladimir. Então, nós poderíamos, por enquanto, tirar 3 verdades absolutas. A primeira delas é que a nicotina, o fumo, afeta a coluna, não apenas o pulmão. Segunda verdade absoluta é que a melhor forma para se combater os males da coluna seria a prática de exercícios musculares.
dentre eles o Pilates ou a musculação. Perfeito. E a terceira, e que me deixou, inclusive, assustado aqui, porque eu não sabia disso, é exatamente essa situação de que, nos processos de emagrecimento, primeiro se consome a questão da musculatura, a questão da massa magra, para depois se pensar na própria gordura. E isso também é um fator desencadeante. Podemos resumir dessa maneira? Exato. E até acrescento um dado curto, né, só para as pessoas entenderem. O nosso organismo precisa de energia. De onde que ele tem energia? Ele tem 3 fontes de energia. Uma fonte é a glicose, que está circulando no nosso organismo. É o carboidrato. É aquele doce que você comeu, é o arroz que você comeu, é a batata, é o feijão. Aquilo é o carboidrato. Quando acaba, começa a diminuir esse carboidrato, ele vai na segunda fonte. A segunda fonte é mais fácil dele retirar. É justamente o glicogênio que está no músculo. Então, ele consome o músculo. A terceira fonte é uma reserva que é mais difícil de ser retirada. Ela é muito menos mobilizável, que é justamente a gordura. Ela é uma reserva muito boa. Ela guarda bastante energia, porém ela é menos acessível ao organismo. E aí, então, ela é a última a ser utilizada. Por isso que é tão difícil você perder gordura. Não é uma coisa simples. Vou começar a ficar sem comer hoje, amanhã eu já perdi gordura. Não, pelo contrário, amanhã você só vai ter perdido massa muscular. Você vai entrar num processo de diminuição de gordura quando você vai fazer alguma dieta, depois de alguns dias ou até mesmo algumas semanas. Então, isso tem que ficar muito claro que a gordura ela é muito menos acessível, muito menos mobilizável. Então, o primeiro, mais rápido de ser mobilizado é a glicose que está no sangue, aquele chocolate que a gente acabou de comer, caiu no sangue, já vai para a célula. Começou a diminuir aquilo, ele vai buscar reserva em outros locais, que é justamente no músculo e, por fim, na gordura. Tá, Vladimir? Interessante isso. E existe, fora o exercício físico, existe alguma forma de reposição desse glicogênio que não seja pelo exercício físico? Algum suplemento alimentar, algum não, infelizmente não. Infelizmente não. O glicogênio e o músculo em si, ele não tem nenhum mecanismo que você faça ele se manter ativo. Então, o organismo ele é inteligente. O cérebro ele emite informações para todas as áreas do organismo. Então, se você tem uma área do organismo que não está sendo utilizada, o que o organismo pensa? Se ele não está sendo utilizado, então vamos atrofiar, não vamos gastar energia com aquela região. E é isso que ele faz com a musculatura que não está sendo utilizada. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aí alguém que sofreu uma fratura e teve que ficar imobilizado. Né? Ele fica imobilizado com uma tipóia no braço e fica lá por 30, 45 dias. Quando tira aquele gesso, o braço está fininho. Não é isso que acontece? Por que o braço está fino? Porque o organismo pensou o seguinte: bom, aquele braço lá não está sendo utilizado. Então, se ele não está sendo utilizado, não vamos investir energia naquele braço. Então, ele começa a perder massa muscular. Então, quando você vai ver, perdeu 2, 3 centímetros de espessura no braço, circunferência, por conta da perda de massa muscular. Então, o único jeito de você manter a massa muscular é se manter ativo. Por isso que envelhecer é pior. Né, que parece frágil, parece que se pegar nela vai quebrar, é exatamente aquilo. Se pegar nela muito forte, vai quebrar mesmo. Por quê? Desculpe, doutor Vinícius, só volta a parte do envelhecer, que eu acho que deu uma picotada no seu som e não consegui acompanhar o raciocínio. Tá. A questão do envelhecimento, ela é absolutamente fundamental que você envelheça com atividade de fortalecimento. Por quê? Quando a gente olha aquela velhinha na rua, que parece que se você abraçar ela mais forte, ela pode quebrar, é exatamente aquilo, ela pode quebrar mesmo. E por que isso? Porque ela envelheceu sem uma atividade física de fortalecimento durante a vida dela. E quem mantém a massa óssea é a atividade de carga, né, muscular. E quem mantém a massa muscular também é a atividade de carga, que é a atividade muscular. Ou seja, a atividade de fortalecimento, ela mantém não só a massa óssea, como mantém também a massa muscular.
E o processo de envelhecimento, qualidade de vida no envelhecimento, ela está intimamente ligada a um tripé. O tripé é músculo, osso e cérebro. Então, se você envelhecer sem um cérebro bom, você entra em demência. Se você envelhecer sem musculatura ou sem a parte óssea boa, você entra na fragilidade. É aquele idoso que precisa de ajuda para fazer tudo, para se levantar da cama, para pegar alguma coisa que está um pouquinho mais alto, para pegar alguma coisa que é um pouquinho mais pesado. Então, esse tipo de auxílio necessário para determinadas pessoas está muito dependente dessa fragilidade da questão óssea e muscular. Tá? Então, esse tripé, se você quiser envelhecer com qualidade de vida, com saúde, esse tripé é fundamental. Tem que ter o cérebro bom, tem que ter musculatura e tem que ter a massa óssea preservada. Que maravilha. Talvez seja por isso que um amigo nosso em comum, já passado dos 60 anos de idade, ainda joga tênis constantemente e continua tendo uma postura física invejável, que é o nosso campeão de basquete, o Dodge, né? Exato, Que exato. é Fundamental. do A nosso atividade física é relacionamento, importante conhecemos muito. Desculpe. Sim, a atividade física é absolutamente fundamental para isso, né? À medida que a gente vai envelhecendo, é comum as pessoas perceberem que vão se encolhendo, e vão realmente se encolhendo mesmo, né? E a postura vai ficando ruim. E tudo isso é dependente dessa fragilidade que a gente está colocando desde o começo. Que maravilha. Doutor Vinícius, vamos pontuar o nosso bate-papo aqui em duas situações distintas. Primeiro, vamos falar dos problemas de coluna de forma congênita. E depois, nós falaremos dos problemas de coluna de forma posterior, adquirida. Né? Da forma congênita, existe muita variação desses tipos de problema, ou existe praticamente um direcionamento a um único ou a poucos casos dessa natureza? Sim, a coluna, em termos de coluna. A coluna ela pode ser acometida por doenças que são congênitas. Basicamente, eu vou explicar rapidamente que tem um tipo de problema na coluna que é muito conhecido, se chama escoliose. O que é escoliose? Escoliose é o seguinte: quando você olha uma pessoa de frente, a coluna dela de frente tem que ser reta, tem que ser alinhada. Pessoas que têm escoliose, quando você olha ela de frente, ela tem um desequilíbrio, ela é um pouco torta, tem um ombro mais alto do que o outro, um mamilo está mais alto do que o outro, a cintura está assimétrica. Então, esse desequilíbrio, ele é justamente a escoliose. Então, a coluna ela é torta, ela faz um S quando você olha a pessoa de frente. Isso é escoliose. A escoliose tem algumas classificações, mas basicamente eu vou falar as mais comuns. Uma delas é a escoliose congênita. O que é isso? É uma criança que nasce com uma malformação vertebral. Então, ela nasce com uma vértebra mal formada. Então, já ao nascimento, pode-se observar que essa criança tem uma coluna que não está simétrica, não está alinhada. E aí, a gente atribui isso, o nome é escoliose congênita. Esse é um tipo. Outros tipos são escolioses neuromusculares. São crianças que nascem com doenças neurológicas ou doenças musculares, como, por exemplo, a paralisia infantil, a mielomeningocele, que é quando você não fecha a coluna, né, ao nascimento, e você nasce com uma bolsa ali atrás e tem que fechar. Outras doenças musculares, como distrofia de Duchenne, que também é bastante conhecida. Então, essas doenças podem, ou pela causa neurológica ou pela causa muscular, causar deformidades, a mesma deformidade, em geral bastante graves. E aí são em crianças, o início acaba sendo nas crianças. E você tem um terceiro tipo muito conhecido, que é a escoliose idiopática do adolescente. Talvez seja mais comum. São meninas, em geral, falo meninas porque 80% dos casos são em meninas, só em 20% são em meninos. Então, essas meninas, elas desenvolvem, a partir do seu início de adolescência, 9, 10, 11 anos, uma curvatura anormal da coluna, que é uma escoliose. E aí, a depender do grau de evolução disso, tem que ser tratada cirurgicamente. Essas escolioses congênitas, né, em crianças, como você bem disse, Vladimir, a grande maioria delas acaba sendo cirúrgica, tem necessidade de intervenção cirúrgica.
Então, por isso eu falo, eu tenho pacientes desde 1 ano de idade até o senhor de 95 anos. Esse é o meu raio de ação, acaba sendo bastante grande nesse aspecto. Então, tem crianças que, a menor criança com escoliose congênita que eu já operei, 1 ano e 2 meses. É uma criancinha muito pequena, delicada, estrutura óssea mínima, e que a gente já trata para evitar que uma deformidade mais grave se instale e que isso seja mais difícil de corrigir no futuro. Então, são excelentes resultados quando a gente consegue tratar mais precocemente, tá? E aí essas outras deformidades, essas outras escolioses, à medida que forem progressivas, que estiverem causando um problema grande na região torácica, começa a comprimir o tórax, começa a ter dificuldade para respirar, o pulmão não funciona direito, o coração também não. Nesses casos, você também tem que encaminhar para cirurgia. Então, a gente trata cirurgicamente essas crianças também. Assim como os adolescentes, em uma determinada faixa de curvatura, né, curvaturas maiores de 40 graus, a gente acaba tendo que tratar também de maneira cirúrgica. Outros, menos graves, a gente consegue tratar com colete nos casos das idiopáticas. Para congênita e para neuromuscular, o colete não funciona, né? Correto. Então, dessas congênitas, você citou as escolioses. E tem alguma outra congênita? Lordose é congênito ou não? Exato. Esse é um termo interessante, porque as pessoas têm que saber exatamente o que significa cada nome desse, né? Lordose é uma o termo só lordose é uma curvatura para trás. E o termo cifose é uma curvatura para frente, tá? Então, a nossa coluna tem 4 curvaturas básicas, que são curvaturas normais ou fisiológicas. A gente tem uma lordose cervical, ou seja, a nossa coluna cervical ela deve ser curvada para trás. A gente tem uma cifose torácica, ou seja, a nossa coluna torácica tem que ser levemente curvada para frente. A gente tem uma lordose lombar, ou seja, a nossa curvatura da lombar tem que ser um pouco para trás, por isso que ela é mais funda um pouquinho. E a gente tem uma nova cifose na região do sacro, que é um osso inteiro, tá? Então, são essas as curvaturas fisiológicas. Quando você tem uma exacerbação de alguma dessas curvaturas, aí você tem um problema. Então, o termo lordose, eu tenho lordose no lombar. Ótimo, isso todo mundo tem que ter. É o esperado, realmente. Agora, uma hiperlordose é uma situação de raridade. A gente observa uma hiperlordose em casos como eu citei, por exemplo, uma criança que tenha uma paralisia cerebral. Ela pode desenvolver uma hiperlordose que tenha a necessidade de tratamento, de intervenção. Isso é uma possibilidade. Mas em pessoas normais, em pessoas que não têm doenças prévias, ou seja, não têm uma doença neurológica, não têm uma doença muscular, encontrar uma hiperlordose não é comum. Já a hipercifose, ela vai acontecendo com o envelhecimento. É aquele idoso que eu citei, que ele é tão curvado que ele praticamente não consegue olhar para o horizonte. Então, esse idoso que é muito curvadinho, ele tem uma hipercifose na região dorsal ou torácica, tá? Então, isso é um detalhe importante. Então, hipercifose, em geral, merece tratamento. Hiperlordose é raro de acontecer na pessoa normal. Ela é mais comum, é muito raro mesmo. É muito mais comum de acontecer em pessoas ou em crianças que já tenham alguma doença. Travou um pouquinho o seu som, Vinícius. Tá escutando? Voltou. Tá. Conseguiu escutar o que eu falei até o final? O finalzinho não, o finalzinho cortou. Tá. Então, o que eu quis dizer é que os processos, quando tem um exagero, seja a hipercifose, que é aquele idoso que tem uma curvatura para frente muito grande, que não consegue olhar para frente, aquilo pode ser necessário tratar. E a hiperlordose, ela é raríssima em pessoas normais, né? Ela é muito mais comum, muito mesmo, em pessoas que tenham já alguma doença prévia, como eu falei, uma mielomeningocele ou uma paralisia cerebral, né, que pode acontecer em algumas crianças, tá? Agora, você me pareceu que você pontuou que as escolioses marcantes são passíveis de cirurgia,
mas que as lordoses, que são mais raras, e as cifoses, que são mais comuns, são passíveis de correção por tratamento, não necessariamente a cirurgia. Basicamente é a prevenção. A prevenção, ela é o mais importante. E aí entra de novo aquela questão que eu falei da atividade física. Porque quando você mantém a sua coluna em movimento, você mantém também essas curvaturas completamente preservadas, tá? Quando você foi muito feliz em dar o exemplo do nosso amigo Dodge, e você foi muito feliz em falar da postura dele. Por que ele se mantém com uma boa postura? Porque ele pratica atividade física e ele mantém a sua coluna em movimento. Então, à medida que você mantém a sua coluna em movimento, as curvaturas da coluna ficam preservadas. E quem dá a postura bonita e a postura correta são justamente essas curvaturas fisiológicas. À medida que você não tem músculo para sustentar, você começa a ficar curvo. E aí é aquele idoso que eu falei, que você olha, ele tem que usar até bengala porque não consegue olhar para o horizonte, né? Ele perde a linha do horizonte, de tão curvo que ele está. Então, são situações que vão acontecendo muito também por essa questão importantíssima que eu ressalto sempre, que é a questão da manutenção da atividade. Você disse, então, que a cifose se faria por prevenção através dos exercícios físicos. O Marcos Eduardo pergunta aqui se a fisioterapia seria uma forma de tratamento corretivo, ao invés do preventivo, ou é apenas uma recolocação de um status quo? A fisioterapia, ela tem uma função muito grande sobre essa questão, obviamente. Eu não estou falando da fisioterapia na aplicação da dor, estou falando da fisioterapia na aplicação da postura. Ela é muito importante para correção e para a pessoa conseguir entender que a postura dela grande parte da postura dela ela deve ser corrigida por mudanças próprias do próprio indivíduo no cotidiano dele. Então, isso é bastante importante. Então, a fisioterapia tem, sim, uma função importantíssima quando você quer fazer a manutenção da postura. Não porque ele consiga corrigir o que já foi perdido, mas ele consegue te orientar para que você, no teu dia a dia, coloque situações ali para você fazer uma correção postural, tá? Então, tem correções que vão ser conseguidas dessa maneira e tem situações que você realmente só a orientação, só a tentativa de manobras, etc., você não vai conseguir nenhum tipo de correção. A coluna é uma estrutura rígida também, é uma estrutura forte. E aí, em alguns casos, só mesmo a intervenção cirúrgica que vai se fazer necessário. Ok. Muito bem. Agora vamos passar, então, para os males da coluna adquiridos. Exato. Dos males adquiridos, o mais comum, de longe, são as doenças degenerativas da coluna. É a famosa dor nas costas, tá? Isso é o mais comum. As dores nas costas, elas que pode ser dor na coluna cervical, né, ou seja, no pescoço, ou a dor na região lombar, na parte de baixo da coluna, elas acontecem porque a gente tem algumas estruturas na coluna que podem causar dor. O que é degeneração? Só para a gente entender. Degeneração e envelhecimento, praticamente a mesma coisa. Então, da mesma forma que a gente não consegue parar o envelhecimento, a gente não consegue parar o processo degenerativo. Então, à medida que você olha você no espelho todos os dias e compara com uma foto de quando tinha 20 anos, você percebe que tem mudanças. Essas mudanças na face, seja mancha, pelo branco, rugas, etc., são processos degenerativos da pele. E à medida que você envelhece, todos os órgãos se degeneram, senão a gente não morreria. Então, todos os órgãos vão sofrer processos degenerativos. A pele a gente vê todo dia, mas a coluna a gente só consegue ver com um exame, com uma ressonância magnética, por exemplo. E aí, nesse caso, é muito comum a pessoa fazer uma ressonância de coluna e ela se assustar, porque o radiologista descreveu uma série de nomes ali que a pessoa fica assustada. Tem isso, tem aquilo outro, e ela se desespera. Não, o radiologista, a função dele é descrever todas as alterações que ele encontrou. Não necessariamente, e quase que 90% das vezes,
o que ele escreveu ali não tem nenhuma relação com nenhum sintoma que a pessoa sinta, tá? São apenas descrições da ruga, da mancha, do pelo branco que um dermatologista faria se estivesse descrevendo a pele de uma determinada pessoa. Basicamente isso. E aí que entra a função do médico especialista em fazer o que a gente chama de correlação clínico-radiológica. O que é isso? É trazer a queixa do paciente clínica com o exame radiológico. Então, baseado no que o paciente me informa, baseado do que eu encontro no exame físico, eu faço essa associação e determino de todas aquelas alterações que o radiologista encontrou e descreveu, eu determino exatamente qual é a alteração que deve ser tratada e que mereça algum tipo de tratamento. E aí a gente orienta nessa questão. Então, o processo degenerativo, ele é o mais comum. Então, o que eu quero só inicialmente deixar claro é que não precisa fazer uma ressonância, olhar um monte de alteração e falar, eu tenho, que é muito comum, a pessoa fala às vezes até com orgulho, eu tenho 3 hérnias de disco. Isso aí não significa nada para mim quando a pessoa fala isso. Porque provavelmente essas 3 hérnias, ou nenhuma ou apenas uma está dando sintoma. Raramente as 3 vão estar dando sintoma ao mesmo tempo. Muito raramente. Né? Pode acontecer, obviamente, mas é raro. Então, ou tenho um monte de bico de papagaio. Isso aí só está querendo me dizer que você é uma pessoa que tem mais aí dos seus 40, 45 anos. Só isso. Né? Não tem um grande significado clínico. O significado clínico é informar a queixa. Eu tenho dor especificamente na região da coluna, que irradia para o glúteo, para o bumbum, desce para a coxa e vai até o pé. Isso sim é uma informação importante para mim. Muito mais do que, por exemplo, dizer que eu li o laudo e eu tenho 3 protusões de disco. Isso aí já não mudou nada na vida do indivíduo, né? Então, só para esclarecer esses dados. Então, degeneração e envelhecimento são basicamente a mesma coisa. Porém, como eu falei, a questão genética ela é muito determinante nos problemas degenerativos da coluna. Então, da mesma forma que eu dei o exemplo da pele no envelhecimento, eu vou dar esse exemplo agora. Você pega, às vezes, uma pessoa de 40 anos que tem cara de 30 e outra pessoa de 40 anos que tem cara de 50. Aí você fala assim, por que tem essa discrepância? Porque há fatores genéticos que ou vão proteger ou vão predispor aquela pessoa a um processo mais rápido de envelhecimento. Então, da mesma forma que tem pessoas que têm uma aparência mais jovem e outras aparência de mais velho, a coluna vai se comportar da mesma forma. Então, tem pessoas que vão, por uma característica genética, desenvolver dores mais precocemente ou problemas, e outras que você faz uma ressonância, às vezes, numa pessoa de 60 anos e parece uma coluna de um moleque de 25, entendeu? Então, isso também é interessante, né? Deixar claro esses pontos aí da questão genética e da questão degenerativa. Isso tem relação com etnia também, doutor Vinícius? Olha, a etnia, muito pouco, Vladimir. Eu diria que tem algumas questões com etnia, mas são muito pontuais. Né? No geral, não tem essa relação. Tem alguma relação com determinados processos degenerativos que podem acontecer em uma etnia ou outra. Eu vou citar um exemplo aqui que não tem muito... é muito difícil de entender, mas é que os japoneses, os japoneses e asiáticos, em geral, eles podem ter uma doença na coluna cervical, que é uma ossificação de um ligamento da coluna. E 5 pessoas do Ocidente. Né? Então, isso é uma questão que é relacionada pela etnia. Mas a grande maioria dos problemas, ou seja, os problemas realmente comuns, que são as dores nas costas, as hérnias de disco, a degeneração da coluna, a inflamação das articulações, isso não tem uma relação direta com a etnia, não. Tá? Correto. Muito bem. Dando continuidade, então, nós temos essa questão, então, aí do desgaste natural degenerativo. A doutora Daniela dos Santos Pires, ela pergunta, tirando essa questão da degeneração natural, por que ocorre o desgaste da coluna? Porque o ser humano, ele é um ser bípede, é o único bípede, né?
E à medida que houve esse desenvolvimento para se tornar uma pessoa, um ser bípede, acaba que a coluna ela tem que receber uma carga que ela não recebia antes. Então, a coluna é uma estrutura de carga, ela transmite o peso da cabeça, do tronco, para as pernas. Então, à medida que você tem essa postura, você está colocando mais carga na coluna. Primeiro ponto. Segundo ponto, que as pessoas estão vivendo mais. Então, à medida que se vive mais, se desgasta mais. Como qualquer coisa no planeta. Se você tem um carro novo, ele é um carro pouco desgastado. Um carro velho é um carro mais desgastado. Um cachorro novo é um cachorro menos desgastado. Um cachorro velho é mais desgastado. O ser humano da mesma forma. Então, à medida que você usa mais, você desgasta mais. Então, isso é uma coisa básica do processo de envelhecimento. Então, você tem a questão de ser bípede, ou seja, de manter essa postura. Tem a questão do sedentarismo. Então, se a pessoa é sedentária, tem menos músculo, ela protege menos a coluna, então mais carga vai passar na coluna e menos carga vai passar na musculatura. E a questão do envelhecimento. Ou seja, quanto mais velho for a pessoa, mais desgaste ela colocou nessa coluna do indivíduo, né? Então, são questões que vão acontecendo por conta desses motivos. Correto. Então, nós poderíamos dizer que, pelo motivo de termos resolvido andar em pé, isso é um fator preponderante, então, desse excesso de carga. Mas também existem os excessos. Sem dúvida. Existem também os excessos de carga conforme a atividade. Por exemplo, nós temos aqui o Alexandre Pereira, que ele é um motociclista. E o motociclista, só pelo ato de dirigir nessas ruas maravilhosas que nós temos, ele sofre muito mais impacto na coluna do que, por exemplo, uma pessoa que dirige um carro mais macio, ou mesmo uma pessoa que não dirige. Poderíamos partir para esse raciocínio? Sim, esses são os fatores que podem desencadear algum problema, assim, algum desgaste a mais. O que pode ser feito é o fortalecimento. É a única coisa que você pode fazer, porque você não vai parar de andar de motocicleta, que é uma coisa que você gosta de fazer e nem deve parar. Eu nunca sugiro para uma pessoa, para um paciente, que ele interrompa determinada atividade que faz parte da vida dele. Isso é um completo absurdo. Quer dizer, para você evitar de ter problema na coluna, você vai deixar de fazer alguma coisa que você gosta. Não tem menor nexo no sentido da vida, né? Então, a gente tem que fazer o que a gente gosta, tem que dar qualidade de vida, e a parte da qualidade de vida você tem que também proporcionar que essa qualidade de vida ocorra. Ou seja, o que você pode fazer para se ajudar? Bom, eu posso fortalecer, então eu vou fortalecer e vou andar de motocicleta, sem nenhum problema. Assim como também outras atividades. Por exemplo, uma dentista que tem que trabalhar o dia inteiro numa posição, às vezes, até pouco cômoda, que é curvada sobre o paciente para poder fazer uma extração, uma limpeza, uma cirurgia bucal, também sofre esses impactos com mais constância, é isso? O dentista é um paciente comum no meu consultório, porque o dentista, você observou muito bem, Vladimir, são pessoas que trabalham em posições que não são posições anatômicas. O que é uma posição anatômica? É basicamente a posição confortável. Ou seja, eu estou sentado aqui com as minhas costas encostado no assento. Isso é uma posição anatômica, eu estou perfeitamente alinhado, tá? O dentista não. Como você bem observou, ele vai trabalhar em uma posição anômala, que vai se curvar sobre o paciente, vai inclinar a cabeça, né, a cervical, e isso por longos períodos. Eu que sou cirurgião, eu às vezes entro numa cirurgia longa de 10 horas de cirurgia, 11 horas de cirurgia, e eu me mantenho às 10, 11 horas, 12 horas olhando para baixo, fazendo a minha cirurgia. E isso dá uma carga muito grande na minha região cervical, tanto é que ao final da cirurgia eu estou com dores, né? Apesar de não ser tão velho, eu fico com dores nessa região, e apesar de praticar atividade física. Então, por quê? Porque eu fiquei 12 horas olhando, né, em pé, olhando para baixo. Ou seja, eu estou deixando essa musculatura tensa durante todo esse momento. Então, isso são questões que são ruins. Mas eu vou deixar de trabalhar, de operar? Claro que não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me proteger.
fazendo o fortalecimento. Então, a questão do dentista, e não só o dentista, todas as profissões que trabalham durante longos períodos na mesma posição, algumas coisas a gente pode orientar. Primeira coisa, não se manter na mesma posição durante mais do que 20, 25 minutos. Isso é muito ruim. Então, quem trabalha sentado, eu sugiro sempre, se levante a cada 15, 20 minutos. Não precisa levantar para andar 10 minutos, nada disso. Só o ato de você levantar e jogar um papel no lixo, e pegar uma água, tomar um café, ir no banheiro, é absolutamente suficiente. É só para você quebrar a rotina daquela postura. Então, isso já é uma coisa que ajuda bastante. Atividade física, no mínimo 3 vezes na semana. Esse é o mínimo, né? Mudança de hábito de vida, ou seja, em vez de subir dois lances de escada, dois lances de elevador, 2 andares de elevador, suba de escada, né? Cria a rotina de se movimentar. O corpo precisa de movimento, né? O sedentarismo é ruim. Essa própria pandemia tem mostrado isso. As pessoas estão reclamando muito mais de dores nas costas agora, porque estão enclausurados em casa e não estão fazendo suas atividades, do que quando elas faziam. E não só pessoas que são ativas, né, ou as inativas, não é isso. Porque a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, que ela se diz sedentária, mas ela tem que acordar, tomar um banho e sair de casa. E aí ela vai pegar o carro, ela vai pegar o ônibus, vai pegar uma bicicleta, ou vai andar um pouco. Esse movimento, essa movimentação, ainda que pequena, ela já é significativa para o organismo. E imagina essa mudança para a pessoa que vai ficar, ela vai acordar em casa, às vezes não vai estar nem com ânimo de tomar banho, porque ela está em casa mesmo, vai trabalhar de casa, então ela continua com a mesma roupa que ela dormiu, o mesmo pijama, e vai lá para o computador e começa a trabalhar. Ao invés de ter andado para iniciar o trabalho dela, vamos supor, 1000 passos, ela deu 10 passos e tá no escritório dela, e esse é o movimento dela. Então, ela diminuiu em 100 vezes a sua atividade, né? Fazendo uma brincadeira matemática rápida aqui. E isso já é impactante na qualidade de vida. Então, essa falta de atividade, ou seja, essa inatividade, esse sedentarismo, ele é muito ruim. Por isso que se manter em movimento é importante. Então, essas quebras de postura, levanta um pouco a cada 15, 20 minutos, sobe um lance de escada quando chega no trabalho, quando vai embora, né? Isso são coisas que podem ser colocadas facilmente no dia a dia. Além de coisas que eu sempre falo, não tem desculpa, eu não aceito desculpa da pessoa falar, mas doutor, eu estou na pandemia aqui, eu não consigo fazer. Não consegue fazer. Consegue. Uma série de exercícios podem ser feitos em casa. Você pode pegar a orientação de um personal trainer, pode pegar a orientação de um fisioterapeuta de pilates e ele vai te passar exercícios para você fazer em casa. Então não tem a necessidade de você sair, mas você tem que se manter ativo. Desculpa, a única coisa que eu não aceito são as desculpas de pessoas querendo atribuir, mas eu trabalho demais. Eu também trabalho demais. Mas eu tenho a minha rotina de pelo menos uma horinha no meu dia me dedicar à atividade física, né? Que é uma coisa importante para a nossa qualidade de vida. Correto. Vamos falar um pouquinho agora dos traumas. Os traumas que resultam em problemas de coluna. Sim. Os traumas, eles são muito comuns, o trauma de coluna, porque a coluna é uma estrutura de carga, mas é uma estrutura também que tem mobilidade. Então, tem algumas situações que favorecem os traumas. Os acidentes automobilísticos, acidentes motociclísticos, a tal da queda de laje, né? É um indivíduo que está fazendo um churrasquinho na laje, bêbado e tal, e cai da laje. Isso é muito comum. E no interior é mais comum a gente escutar o que a gente chama de mergulho em água rasa, que é o sujeito que vai pular num rio ou vai pular numa piscina e bate com a cabeça no fundo, que ele achou que era muito profundo e era pouco profundo e ele bate ali. Né? São situações que a gente vê. E outra coisa que a gente vê na região metropolitana também são os acidentes ou agressões por arma de fogo ou por arma branca, por uma faca. Então, isso aí eu já consigo englobar grande parte dos traumas de coluna, tá? Que são mais comuns. E o trauma de coluna ele pode acontecer
na região cervical, basicamente, na região torácica e na região lombar. A região sacral é menos acometida, menos do que 5%. A região mais acometida são as mais móveis. E onde que é mais móvel? O mais móvel é a região do pescoço. Então, 50% dos traumas de coluna estão aqui no pescoço, tá? O resto vai ser distribuído no resto da coluna. Então, por que isso? Porque você tem uma coluna rígida aqui na região torácica, e aí você tem a cabeça que faz um pêndulo. Então, essa região é muito móvel. Então, num acidente de carro, quando você tem um impacto, você faz o que se chama chicote, que é esse movimento aqui, de você ir para frente e para trás muito rapidamente. Então, você faz uma lesão na região cervical. Ou então, o próprio mergulho em água rasa, ou a queda da laje. Tudo isso pode promover um trauma na região cervical. E os traumas são os mais diversos possíveis. Você tem desde lesões apenas musculares ou ligamentares, que vão causar dores no paciente, o paciente vai se queixar de dor, né? Até fraturas graves com luxações, né? O que seriam luxações? É quando a coluna sai do lugar realmente, tá? Não é aquilo que o pessoal fala, vou colocar sua coluna no lugar. Aquilo não vai colocar nada do lugar porque ela não saiu do lugar. Para você tirar uma vértebra do lugar, você tem que imprimir uma força do tamanho de um acidente de carro. Então, aí você teve uma luxação, ou seja, a vértebra saiu do lugar. Isso é gravíssimo, porque é o que causa, muitas das vezes, o que a gente chama aí de tetraplegia. Então, você tem uma lesão, uma fratura, luxação na cervical, o paciente acaba indo para uma tetraplegia. O que é isso? Você interrompe a medula, e aí, dali para baixo, ele não tem nenhum tipo de passagem. E aí a pessoa ela passa a não ter nenhum movimento daquele nível para baixo, né? Então, isso é uma coisa comum da gente observar, né? Tem casos famosos, né, do Brasil, por exemplo, a menina a ginasta, né? A Laís Souza, né? Tem casos famosos internacionais, como, por exemplo, o Super-Homem, né? O Christopher Reeve, que teve aquela queda de cavalo, que ficou também tetraplégico. Então, são situações graves, né? Que mudam completamente a qualidade de vida da pessoa, incapacita para tudo, né? Ok. Muito bem, doutor Vinícius. Nós já falamos, então, das doenças congênitas, já falamos das adquiridas e já falamos dos traumas. Vimos que boa parte de todos esses problemas se resolve de forma preventiva pelo exercício físico, onde se indica a musculação e o pilates, mas que em alguns casos são necessários a cirurgia. E os traumas, obviamente, alguns deles também pode ser por mero tratamento fisioterápico ou também por cirurgia. Então vamos falar agora um pouquinho de cirurgia. Antigamente, as pessoas morriam de medo de fazer uma cirurgia de coluna, porque corria-se um grande risco de agravar mais um problema que já tinha anteriormente. Então as pessoas optavam por escolher viver com a dor do que passar por uma intervenção cirúrgica. Com o passar do tempo, os estudiosos foram cada vez mais se aprimorando e chegamos à figura da cirurgia menos invasiva. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão cirúrgica. Sim. Isso tem uma razão de ser, Vladimir. Então, absolutamente, as pessoas falavam sobre isso porque isso realmente acontecia. À medida que o aprimoramento técnico ele era muito inferior, os resultados também acabavam sendo bem inferiores, né? E os métodos eram completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa era submetida a uma cirurgia de coluna, ela ficava um mês de cama para começar a se levantar. Nesse um mês de cama, o que eu falei que acontece quando você está inativo? Você perde muita massa muscular. Aí ele tinha que pegar mais um mês para ele conseguir sair da cama, porque ele perdia massa muscular. Então, era muito traumático, né? Ao longo do tempo foi observando que esse aprimoramento técnico, que é tanto cirúrgico quanto de tratamento clínico, observou-se que a imobilidade é muito ruim, ela é péssima para evolução. Então, a primeira coisa que se mudou foi essa recomendação. Então, tanto é que hoje em dia não existe mais ficar em repouso. Você vai ficar em repouso 10 dias. Isso ninguém vai ouvir de mim nunca, porque não é aceitável que se faça isso.
Eu quero operar meu paciente de manhã e quero que no final do dia ele já esteja se levantando da cama. O objetivo é sempre colocar ele para estar em mobilidade o quanto antes. E à medida que foram avançando, então, o desenvolvimento, e isso é uma constante na medicina, porque a medicina, a cada 10 anos, a gente dobra o conhecimento prévio. Tá? Então, a quantidade de volume de informações é tão grande que a cada 10 anos a gente dobra o conhecimento científico na área da medicina. Então, é muito alto. E essa nossa área, a área de ponta, como a neurocirurgia, a cirurgia de coluna, ela acompanha, às vezes, até num ritmo mais alto do que esse. De modo que, à medida que a gente foi evoluindo, a gente fazia as cirurgias de uma maneira convencional. E o que eu chamo de convencional? É fazer o que tem que ser feito, só que expondo muito, expondo as estruturas bastante. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma cirurgia na coluna lombar, você vai abordar a vértebra L3, L4, L5, S1. Né? Você tem que expor ela inteirinha. E para expor isso, tem um pequeno detalhe. Tem uma camada de músculo dessa grossura em cima da coluna, de cada lado. Né? E aí você tem que tirar, descolar toda essa musculatura, afastar para a lateral, para você fazer a sua cirurgia. Isso é uma cirurgia convencional. O resultado cirúrgico final, ainda hoje em dia, tem que ser bom também. Só que às custas de quê? Às custas de mais dor, de maior perda sanguínea, de tempo de internação mais prolongado. Muitas vezes o paciente vai para a UTI, é o mais comum dele acabar tendo que ir para a UTI. Uso de mais medicação para dor e maior afastamento das atividades como o trabalho, o lazer e as atividades físicas. E aí entram as cirurgias minimamente invasivas. Qual que é a proposta e o que se chama por cirurgia minimamente invasiva? É você fazer a mesma coisa que você faria numa cirurgia convencional, porém com uma agressão cirúrgica menor. Então, o que eu faria na cirurgia convencional, eu vou fazer na cirurgia minimamente invasiva. Tem que ser a mesma coisa. Senão, não pode ser chamado de cirurgia minimamente invasiva. E ao fazer isso, eu faço de uma maneira muito menos agressiva. Em vez de fazer grandes cortes na coluna, eu faço cortes pontuais e pequenos, né? E acesso a coluna da mesma forma, trato ela da mesma forma. Com a grande vantagem do quê? Menos dor, menos tempo de internação. Em geral, se opera num dia e se dá alta no dia seguinte. Em alguns casos, a gente consegue dar alta até no mesmo dia, dependendo do tipo da intervenção. Menos uso de remédios. Então, o paciente não vai precisar ficar tomando tanto analgésico no pós-operatório. Em geral, o paciente não vai para a UTI. Então, isso é uma vantagem muito grande, não ter que... você diminui o gasto de UTI, né? Não tem aquele estresse do paciente ficar dentro de uma UTI, que é desagradável. E você retorna essa pessoa muito mais rapidamente para as atividades do dia a dia, do cotidiano. Eu estimo, em geral, basicamente essa sequência para as pessoas que eu vou dizer agora. Na grande maioria das cirurgias minimamente invasivas que eu faço, que são as cirurgias da coluna lombar ou as cirurgias da coluna cervical, elas respeitam basicamente essa sequência. Operou num dia, vai para casa no dia seguinte, em casa já pode subir escada, andar dentro de casa, depois de 5 dias já pode começar a sair de casa, dirigir entre 5 e 7 dias, trabalho burocrático entre 10 e 14 dias, com 21 dias, 3 semanas, retorna para uma atividade física leve, uma caminhada, começa com uma caminhada de 15, 20 minutos, e com 1 mês e meio, retorna para a atividade muscular, ou o pilates, ou a musculação. Então, acaba sendo uma sequência muito mais rápida, né? Ao contrário do que se faz numa cirurgia convencional. Na cirurgia convencional, a pessoa vai ter que ficar afastada do trabalho mais tempo, vai voltar para uma atividade física só depois de 2 meses a 3 meses. Já é Então, essas questões são o que a gente... Doutor Vinícius, volta só um pouquinho que cortou a sua fala novamente. Volta depois de 3 meses e aí cortou. Depois de 3 meses, estava falando, você escutou até eu falar da parte convencional? Ou da Isso. Parte... Tá. Então, na convencional, basicamente, a pessoa só vai voltar às atividades físicas iniciais, depois de 2 a 3 meses. Enquanto que na cirurgia minimamente invasiva, o pós-operatório, ela com 21 dias ela já inicia a atividade muscular, né? Já começa a atividade física leve. Então, a diferença acaba sendo muito grande
no curto prazo e no médio prazo, principalmente, porque esse retorno ele acaba sendo muito diferente. Fora que a dor é muito menor, então o conforto das pessoas é muito maior quando você faz uma cirurgia menos agressiva. E tem mais um detalhe também. Eu trato muito pacientes idosos, né? Porque vários deles têm doenças na coluna. E isso, quando eu voltei da Alemanha, isso era um tabu para mim. Porque durante a minha formação, a gente via o paciente idoso como uma pessoa quase que intocável. Então, o que eu tinha na minha impressão era que, puxa, paciente de 75 anos operar, vou colocar em risco, a chance de morrer é muito grande. E aí eu chego na Alemanha e vejo pacientes de 90 anos sendo operados e evoluindo muito rápido, indo para casa. Então, qual que é o paradigma aí? Foi um paradigma grande de intervenção cirúrgica em pacientes idosos. E aí, quando eu voltei para cá, para o Brasil, a gente começou a fazer cirurgias em pacientes idosos e os resultados excelentes. E por qual que é a explicação? É justamente essa menor agressão cirúrgica. Então, quanto menos eu agrido o organismo do meu paciente, mais rápido ele vai se recuperar. Como o idoso já tem uma fragilidade maior, se eu agredir ele demais, ele não vai aguentar mesmo. Aí ele pode morrer. Agora, se eu agredir ele pouco, ele vai se dar muito bem e vai ter uma excelente recuperação. Então, é uma técnica que, ainda assim, para paciente idoso, é extremamente importante e valiosa. Você tem uma frase que sempre marcou muito para mim, e às vezes eu sempre uso essa frase em alguns exemplos que eu dou para algumas pessoas. Você sempre diz que a repetição é o caminho da excelência. Quanto tempo demorou para que a medicina chegasse a essa conclusão e aprovasse essa cirurgia menos invasiva? Porque isso é algo relativamente novo, não é? Isso, na verdade, Vladimir, eu diria para você que isso é um processo que está em constante evolução, né? A cirurgia minimamente invasiva, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo dos últimos 20 anos praticamente, tá? Então, só para você ter uma ideia, cirurgia com microscópio começou a ser feita só no final da década de 70. Até lá, não se usava microscópio para fazer nenhum tipo de cirurgia. E algumas estruturas são muito pequenas. Se você não tiver um microscópio, você não está vendo o que você está fazendo. Isso é uma coisa sine qua non. Você tem que estar enxergando. E sem o microscópio, muitas vezes você não enxerga aquela estrutura. E você pode lesar aquela estrutura por não estar enxergando. Então, o microscópio só veio na década, lá em 76, 77. Né? A partir disso, só na década de 90 que iniciou-se os processos de desenvolvimento de uma cirurgia menos invasiva para a coluna. Tá? E eram ainda mecanismos bastante arcaicos. Nos anos 2000, isso começou a se intensificar, mas a gente tem uma diferença de tempo temporal para chegar aqui no Brasil. Essa diferença era de mais ou menos 5 a 7 anos. Né? Então, quando era desenvolvido um tipo de produto na Europa ou nos Estados Unidos, ele só ia chegar aqui para o mercado brasileiro depois de 5 a 7 anos. E a gente só conseguiu equilibrar isso a partir aí de meados de 2015, 2016. Então, hoje em dia, uma tecnologia que é produzida e que seja necessária, ela vai chegar aqui rapidamente, em questão de menos de um ano, para a gente poder utilizar. Isso só a partir de, provavelmente, 2016 aí, né? Então, essa questão ela está em constante evolução. Ela ainda tem mais coisa para evoluir, porque cada vez mais quanto mais você consegue desenvolver as pesquisas para uma determinada área, começa a surgir uma outra oportunidade para uma área adjacente. Então, primeiro começou-se com um tipo de cirurgia específica da coluna. Aquilo se estendeu para um grupo de cirurgias maiores. Hoje em dia já se fala até em cirurgias de escoliose que possam ser tratadas de maneira minimamente invasiva. Então, é um processo. A gente tem muito a desenvolver em algumas áreas. Alguns tipos de cirurgia já estão basicamente definidas, mas outras, por exemplo, que eu citei agora da cirurgia de escoliose, ela ainda tem muito a ser desenvolvida e talvez daqui 5, 7, 10 anos a gente tenha mais novidades aí no mercado.
Correto. Toda vez que você fala dos avanços da medicina, a gente percebe que você fala com uma certa reverência à medicina alemã. Se existisse um grau de escalonamento, como é que estaria? Quem estaria na ponta da medicina de cirurgia de coluna no mundo? E em que posição o Brasil estaria hoje? A cirurgia de coluna alemã, para mim, ela é a primeira, né? Não só para mim, mas para várias pessoas, ela é a primeira. Ela é uma cirurgia altamente desenvolvida. A Alemanha, ela é um polo médico muito conhecido, mas não só médico, ela é um polo de engenharia muito conhecido também. Se a gente observar, as grandes marcas do mundo são alemãs. E se a gente observar uma outra coisa, a maioria das patentes do mundo são alemãs, japonesas e, em terceiro lugar, americanas. Então, a quantidade de tecnologia, de engenharia e de medicina na Alemanha é muito alta. E a cirurgia de coluna é uma cirurgia que envolve, basicamente, engenharia, né? Porque a gente está falando toda hora aqui de estrutura de carga, de transmissão de carga, etc., de curvatura, né? E tudo isso são cálculos matemáticos, cálculos de engenharia realmente. Então, você juntar uma boa escola de engenharia com uma boa escola médica é o que eu considero que a Alemanha esteja aí no primeiro lugar. Os dois lugares seguintes eu atribuo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência na cirurgia de coluna também, né? E também ao países da Europa como a França. A França viria aí num segundo escalonamento. Então, praticamente a Alemanha e Estados Unidos num primeiro escalonamento mundial, a França num segundo escalonamento junto aí com o Japão. E o Brasil, ele é muito respeitado fora no mundo afora. Então, eu colocaria ele já nesse terceiro nível de escalonamento, junto com vários outros países, incluindo Itália, incluindo Inglaterra, Canadá e outros países aí da Europa. Outros países latino-americanos estariam nesse terceiro escalão, não? Olha, a cirurgia de coluna da Argentina, ela teve um bom desenvolvimento, e da colombiana também, tá? Eu estou falando isso baseado muito no reconhecimento que se tem mundialmente. Então, no reconhecimento que a gente tem, ou seja, quando a gente vai para fora, a gente vê que as pessoas que são convidadas para darem aula, etc., a gente percebe que o Brasil está um passo à frente dos países latino-americanos, né? Isso não tem a mínima dúvida. O São Paulo é um polo muito forte de cirurgia de coluna. Aliás, se a gente colocar no mundo inteiro aí, São Paulo é certamente o polo que reúne mais cirurgiões de coluna de um alto nível no mundo, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos talvez tenham mais, porém é mais espalhado. Você tem um grupo em Los Angeles, um grupo lá em Nova York, um grupo em Chicago, um grupo na Flórida. Então é mais diversificado. Aqui, os grandes cirurgiões de coluna, os grandes especialistas da área, eles basicamente estão concentrados aqui na cidade de São Paulo, né? E aí, muito esporadicamente, um ou outro no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Belo Horizonte, né? Mas o grosso mesmo está aqui na cidade de São Paulo. Então, aqui acaba sendo um polo muito importante dentro da dinâmica mundial. Que maravilha. Vinícius, rapidamente um bate-bola aqui. A nossa poeta Sol Figueiredo, ela fez uma observação aqui dizendo que a mãe dela, de 84 anos, está com 60% de perda óssea no quadril. Isso tem alguma relação com aspectos de coluna ou a questão da perda óssea é um assunto à parte? Cortou um pouco o teu áudio aqui para mim, Vladimir. Então vamos lá. A nossa poeta Sol Figueiredo, ela está dizendo aqui que a mãe dela, de 84 anos de idade, já tem 60% de perda óssea no quadril. Essa perda óssea tem alguma relação com os aspectos de coluna ou é um assunto à parte? Não, sim, tem toda a relação. A perda não é só no quadril, a perda é no organismo como um todo. Então, quando você faz um exame de densitometria óssea, que é esse exame que mede a massa óssea no organismo, ela mede basicamente em 3 locais que a gente acaba fazendo. Na região do osso do quadril, na coluna e também no punho.
tá? E aí você faz mais ou menos que uma média disso aí para você ter um raciocínio clínico. Então, ter uma perda alta não está específico do quadril. Isso é uma perda, isso é perigosíssimo, porque é uma pessoa que está em grande risco de fratura. E fratura nessa idade significa, muitas vezes, complicações graves, tá? Então, o tratamento tem que ser efetivo e agressivo nesse tipo de situação, né? Para osteoporose em idoso, a gente tem alguns tipos de tratamentos. Para casos como esse, eu não tenho a mínima dúvida que só há um tipo de tratamento aceitável, que é basicamente o uso de uma medicação produtora de osso. Não medicação que inibe só a produção óssea, que a maioria das pessoas ou dos médicos acabam dando isso aí. Isso é muito bom realmente para casos iniciais, mas para casos graves, só tem uma medicação que é de uso diário, é uma injeçãozinha diária, como se fosse uma insulina, durante 2 anos, né? E aí, essa aí é o único tipo de tratamento que eu recomendo. E a osteoporose, ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. Isso é genético? Não é genético, não. Isso é da questão própria da mulher. A mulher, ela tem uma desvantagem fisiológica. Ela, após os seus 50 anos, por aí, ela entra num processo de menopausa. O que é essa menopausa? Basicamente é uma queda de hormônios. Então, os hormônios tendem a uma queda. E quem mantém a massa óssea e quem mantém a massa muscular, além da atividade, além de eu fornecer atributos para isso, ou seja, além de eu fazer exercício, é basicamente o hormônio, né? Os hormônios são fundamentais para isso. E como ela tem uma queda hormonal, ela tem uma queda de musculatura e tem uma queda de massa óssea. O homem não enfrenta isso de uma maneira tão abrupta. A queda do homem é muito mais paulatina, né? Então, ele vai perdendo ao longo de um tempo, né? Não tem uma queda abrupta de hormônio. Então, a resposta é basicamente hormonal. Maravilha. A doutora Daniela dos Santos Pires também me faz uma pergunta aqui que eu acho bastante interessante. Obviamente, para a cirurgia menos invasiva, a tecnologia teve uma grande contribuição, sem sombra de dúvida. Mas, às vezes, a tecnologia também é uma causadora de problemas, né? O que podemos dizer com relação ao uso contínuo de celular? O uso contínuo de celular, ele causa principalmente uma situação de sobrecarga no pescoço, que é você ficar olhando para baixo, né? Então, o que eu digo assim, o problema, na verdade não é um problema, é uma falta de educação própria do ser humano. Então, à medida que ele for aprendendo que isso é uma postura ruim, ele vai se adaptando a essa situação. Então, tentar usar o celular de uma maneira diferente, não ficar abaixado olhando o celular para baixo. Levanta a mão e coloca o celular mais ao nível da sua cabeça. Isso seria o mais adequado a se fazer, né? Então, são basicamente mudanças comportamentais que a gente já consegue resolver isso. E posturais, né? Exato. Posturais. Agora começam a surgir algumas perguntas aqui. A doutora Daniele Isis Santos Rico Favari, ela pergunta se a fibromialgia tem alguma relação com a perda de massa muscular. Não. Ou massa óssea. Não, isso não. Não, né? Não. Maravilha. Bom, doutor Alexandre, você tinha levantado a mão, você queria fazer uma pergunta, Alexandre? Eu só queria fazer um comentário, né? Você falou que eu sou motociclista, né? Eu sou triciclista, né? Então, enquanto a moto desvia dos buracos com facilidade, o carro tem um pouco menos de dificuldade por conta de que 2 rodas estão num eixo e 2 estão no outro, né? O triciclo pega os buracos todos, né? Porque uma das rodas vai cair em buraco. Então, aqui na cidade é mais difícil pilotar o triciclo, né? Pela buraqueira que tem. Mas eu sinto menos dor quando eu estou pilotando do que quando eu estou andando. Legal, Alexandre. Obrigado aí pela contribuição. Aproveitando até a colocação do Alexandre, na minha juventude eu tive práticas esportivas que eu tenho para mim que resultaram em algumas das dores que às vezes a gente carrega.
porque eu praticava hipismo e paraquedismo, né? Duas situações de alto impacto e que com certeza devem ter contribuído aí para que algumas almofadas fossem mais achatadas e algumas vértebras recebessem uma calcificação maior. Essa calcificação é o bico de papagaio? Isso, a ossificação é o bico de papagaio, né? A tentativa do organismo deixar a coluna rígida, que é o que vai acontecendo à medida que a gente envelhece, é uma coisa natural. Então, o organismo ele quer juntar uma vértebra na outra, ele começa a emitir projeções ósseas para baixo e projeções ósseas para cima. E quando você junta uma ponta com a outra, você faz um raio-x de lado, você vê essa projeção parece um bico de papagaio. Interessante. Bom, doutor Vinícius, nós extrapolamos do nosso horário que havíamos combinado, né? Mas com certeza esse assunto é um assunto muito interessante, é um assunto intrigante. Tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje ajudou e vai ajudar muitas pessoas a desmistificarem problemas de coluna e desmistificarem também os receios das cirurgias, né? Então, eu tenho certeza absoluta que essa nossa conversa no dia de hoje, ela vai ter uma contribuição muito grande para a sociedade como um todo. Eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação, parabenizá-lo por todo o seu conhecimento, sua dedicação, né? Que, independentemente de qualquer coisa, nós nos conhecemos pessoalmente e você sabe muito bem o valor que nós depositamos na sua pessoa, não apenas como profissional, mas também como indivíduo, né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença nessa live de hoje e vou abrir agora a palavra para o nosso comendador, Samir Shelala, para fazer as suas considerações finais e vamos partir para o encerramento, então, dessa nossa live. Comendador, a palavra é sua. Quero agradecer mais uma vez o professor Vinícius Benites pela live e dizer até que tivemos agora no ano passado o nosso compadre, ele fez uma cirurgia de coluna e eu já com meus 65 anos já vi muita gente se operar da coluna e antigamente ficava tempo na cama, aquela recuperação lenta, né? E ele, quando fomos visitá-lo no dia seguinte, na ACD, ele já estava andando. Então, eu fiquei assim, espantado, né? Então, realmente, a medicina está muito avançada, né? E ver um jovem rapaz, né? Já professor, com toda essa experiência, é um orgulho muito grande para a gente, né? Eu quero parabenizá-lo e parabenizar também o Vladimir, como sempre, magnífica a sua condução das lives, agradecer de coração, né? E estamos sempre juntos. Foi muito esclarecedor e muito, muito boa essa live. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, comendador Samir Shelala. Nossa diretora da Secretaria-Geral, Val, quer dizer alguma coisa? Obrigada. O Samir esqueceu de contar que o pai dele já faleceu há quase 40 anos. Quase 40 anos. E uma vez ele abraçou o pai dele tão forte que ele quebrou a costela do pai. Mas assim, meu pai era um touro. Se eu, graças a Deus, 65 anos, uma pessoa bem forte, graças a Deus, ele era mais ainda. Mas o meu amor por ele era tão grande, quando eu o abracei, eu consegui trincar algumas costelas dele. Ele só falou para mim, filho, me leva para o hospital que eu acho que você trincou minhas costelas. Poxa. E foi o que aconteceu. Mas de amor e de carinho. Né? São histórias que a vida traz para a gente. Isso demonstra que os excessos, às vezes, são prejudiciais, né? Inclusive o excesso de amor. Muito bem. É verdade. Doutor Vinícius de Meldal Benites, eu vou deixar, então, a palavra com você para as suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a sua presença. Dizer a todos, então, que esta live que está sendo gravada ficará disponibilizada no canal oficial da Abrace no YouTube.
e aqueles que estiveram presentes e que colocaram lá o seu nome e o seu e-mail no chat, posteriormente receberão um certificado de participação. Quem ainda não o fez, faça ainda, que ainda há tempo, para a gente poder deixar registrada também essa presença. Então, Vinícius, a palavra é sua para suas considerações finais, o seu boa noite para fazermos o encerramento. Vladimir, eu queria só agradecer o convite, acho que é interessante a gente poder compartilhar conhecimento, né, e conhecimento médico de uma área que importa a muitas pessoas, vale a pena, isso para mim é um prazer muito grande. Agradecer também ao comendador Samir, a Val, pela presença, e que a gente está à disposição aí para quaisquer dúvidas que venham a surgir a posteriori. Muito obrigado, então. Estou dando nossa live por encerrada. Então, já estou aqui fechando a nossa gravação. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima live, se o bom e grande arquiteto do universo assim nos permitir. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.